Queridos irmãos, que a graça de Deus esteja com todos vocês. Eu me sinto muito honrado em poder estar novamente aqui no nosso canal Conectados, com o objetivo de compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. E como o pastor Osiel disse, para nós foi uma bênção este dia. Tivemos um seminário muito animado, muito participativo, pela manhã, com a presença do nosso querido pastor André Devay, nosso representante a nível mundial da assistência social. E eu posso dizer que neste seminário muitas pessoas se despertaram para desenvolver um excelente trabalho em prol da causa do nosso mestre. E se você ainda não se encontrou em relação a qual atividade fazer dentro da sua igreja, eu te convido a entrar no canal da União Sul. Coloca lá no YouTube, União Sul, que você vai assistir a todo o conteúdo do seminário e, de repente, o Espírito Santo pode tocar no seu coração e você pode se descobrir dentro desse departamento maravilhoso. Eu quero compartilhar com vocês um tema que tem tudo a ver com o nosso fim de semana, e o tema, como disse já o pastor Osiel, é a ação social e o evangelismo. E eu quero te convidar para fazer uma leitura na palavra de Deus, e essa leitura se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nos versos de 11 a 19. E o texto diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos seus pés, aos pés de Jesus, e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Queridos, é uma leitura muito conhecida daqueles que são assíduos leitores da palavra de Deus. A parábola dos 10 leprosos é algo que durante muito tempo, até hoje, durante várias gerações, tem tocado o coração das pessoas e os levado a agradecer, os levado a refletir no que é o agradecimento e o reconhecimento de tudo que Deus tem feito e faz em nossas vidas. E o que me chama a atenção é que Jesus Cristo curou 10 leprosos. Um apenas veio para agradecer. E aí eu te pergunto, os outros 9 foram punidos por não ter vindo agradecer a Deus? Meus queridos, é o que nós precisamos entender em relação à ação social. O trabalho de assistência social é um trabalho desinteressado. Quando nós falamos desinteressado, nós queremos dizer que independente do que levou a pessoa a se encontrar em estado de vulnerabilidade social, a igreja tem a missão de ajudar. E essa missão, ela deve tocar no íntimo dos nossos corações para que nós possamos ajudar as pessoas, independente de qual será a decisão dela em relação à nossa fé. Porque o Filho de Deus, o povo de Deus, eles precisam entender que o trabalho para ajudar o próximo, a demonstração de amor ao próximo, precisa ser algo desinteressado. Se as pessoas sentirem no toque do Espírito Santo, através do toque do Espírito Santo, o desejo
de conhecer mais de Deus e vir então a ser um seguidor leal de Cristo, amém por isso, louvado seja Deus por isso. Mas se essas pessoas, por algum motivo, e Deus sabe qual, ainda não tomam uma decisão ou de repente não querem tomar uma decisão, é com o Espírito Santo e nós não podemos deixar de ajudar simplesmente pelo fato de que estas pessoas estão, por algum motivo, sem nenhum interesse de tomar a sua decisão ao lado de Cristo. Então, percebam que Deus curou 10 leprosos. Um só veio agradecer, mas todos os 10 foram curados. E o trabalho da ação social tem tudo a ver com o trabalho de evangelização. E nós costumamos dizer que a assistência social nada mais é do que o evangelismo na prática. Esses dois departamentos, eles são fundidos, eles precisam andar juntos. E digo mais, não é só os dois departamentos, mas a igreja, ela tem suas subdivisões, evangelismo, música, jovens, oração, família, simplesmente para que a igreja possa desenvolver um trabalho otimizado. Mas o fim de todos os departamentos é a evangelização, é fazer com que as pessoas conheçam mais a respeito de Jesus. Em um outro texto, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 14 a 16, diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês. Amém? Eu quero te convidar para meditar comigo em um outro texto, e esse texto está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6 e no verso 10. E o texto diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Meus queridos irmãos, todos somos filhos de Deus, todos precisamos do auxílio do Espírito Santo. Porém, a igreja não pode esquecer-se de auxiliar com prioridade os domésticos da fé. Nós, muitas vezes, passamos por dificuldades. E muitas pessoas que tomam decisão ao lado do Senhor, por questões relacionadas ao trabalho, à família, eles podem estar em situação de vulnerabilidade social. E estas pessoas, elas precisam ter prioridade no atendimento da igreja. A igreja precisa dar prioridade. Mas a palavra de Deus deixa bem claro: façamos o bem a todos. Mas se os recursos são poucos, priorize os nossos irmãos, aqueles que estão precisando de ajuda, e que muitas vezes nós fazemos lindos trabalhos lá fora, ajudando-os de fora, e muitas vezes dentro da nossa igreja nós temos pessoas carentes, necessitadas, e nós não estendemos a mão para essas pessoas. E nós não podemos deixá-las invisíveis aos nossos olhos, porque aos olhos de Deus são muito, muito visíveis. E aí eu quero te fazer uma pergunta: qual o relacionamento entre o evangelismo e a ação social? Então é muito comum medir o sucesso de um projeto social evangélico pelo número de pessoas que se converteram como resultado dessa ação social. As pessoas sempre associam isso, Membros de igrejas até reclamam de desperdício de recursos quando a ação do Ministério Social não resulta nessas conversões. Com certeza, muitos dos nossos irmãos que estão nos assistindo se lembram que há alguns anos atrás, nós tivemos aí mais ou menos uns 2 triênios em que um projeto social que deu assim uma vida
ao Departamento de Evangelismo e Assistência Social na nossa igreja foi muito utilizado nas duas uniões brasileiras. Foi o projeto de campanhas anti-tabagismo. E esse foi um projeto fantástico. Eu mesmo tive o privilégio de começar a trabalhar na obra do Senhor através desse tipo de projeto. Eu sempre trabalhei na minha vida como terapeuta naturista, naturopata, e a obra do Senhor precisou de um naturopata para trabalhar com as palestras, junto com os irmãos, os nossos amigos que tinham dificuldades para deixar de fumar. E pela graça de Deus eu conheci algumas pessoas fantásticas nesse projeto. Muitas delas tomaram uma decisão ao lado do Senhor e outras aguardam o toque do Espírito Santo, aliás, aguardam a decisão, porque o toque do Espírito Santo está ali batendo nos seus corações. Campanhas como essas foram realizadas em muitas regiões do Brasil, mas algumas pessoas questionaram o detalhe. Olha, está se gastando tanto dinheiro, e cadê? A igreja devia ter pelo menos 200 batismos por mês, devia ter pelo menos uma quantidade maior de almas tomando a decisão. E o número de almas é muito pequeno em relação aos valores financeiros que são gastos. Então, infelizmente, muitas pessoas associam trabalhos, projetos, gastos financeiros com a quantidade de almas que se toma decisão. E Jesus, ele cuidava das pessoas, até sabendo, na sua sabedoria divina, que não todos os auxiliados, curados ou libertados o seguiriam. Jesus sabia disso. Na nossa leitura bíblica, um só dos leprosos teve a decência de retornar e agradecer. Olha só, percebam que na leitura apenas um veio agradecer. Sem nem pensar em conversões, Jesus alimentou, Jesus curou milhares de pessoas. Mas ao longo do seu ministério agregou apenas 70 e tantos seguidores fiéis. Quantas pessoas Jesus alimentou? Milhares de pessoas. Quantas o seguiram? Ao longo do seu ministério, 70 e poucas pessoas. Se a nossa motivação para praticar a ação social for só evangelística, então sofreremos muita frustração. É triste, mas infelizmente por alguns motivos, as pessoas vão mais interessadas no produto em si, ou seja, na cura, ou seja, na questão de deixar o vício do cigarro para receber uma cesta básica, do que tomar uma decisão ao lado de Jesus. Mesmo se consigamos atingir o mesmo baixo índice de sucesso que o nosso Senhor fez, é algo assim um pouco aos olhos humanos, decepcionante. Mas Cristo não se preocupava com isso. E se eu começar a avaliar o sucesso de um projeto social, o sucesso de um trabalho evangelístico, no número de pessoas que se convertem, então eu vou chegar à conclusão de que Jesus foi muito fracassado no seu projeto aqui na Terra, porque com tantos trabalhos que ele desenvolveu, tantas curas, tantos milagres, poucas pessoas se decidiram ao lado dele. Meu querido irmão, nós precisamos trabalhar de forma desinteressada. O que é trabalhar de forma desinteressada? É quando você tem a questão do auxiliar o próximo como algo que parte de dentro do seu coração. E se esta pessoa vai sentir ou não, em algum momento de sua vida, o desejo de seguir a Jesus, aí é entre ela e o toque do Espírito Santo. A nossa função é simplesmente trabalhar, é mostrar-lhes o caminho, é fazer com que eles percebam que existe sim uma solução para o seu problema. E o resto fica entre eles e o nosso Deus. Tem um texto que eu gosto muito, e eu já compartilhei esse texto em diversas mensagens que eu faço, e esse texto me chama muito a atenção, porque o espírito de profecia, no livro Beneficência Social, página 266, nos dá um alerta. E olha o que diz o texto: há um grande temor de aventurar-se
e correr riscos nesta grande obra. O receio de que a expensas de meios não traga dividendos. Que importa se os meios são usados e não vemos que almas estejam sendo salvas por eles? Que importa que uma parte de nossos meios sejam um capital morto? Melhor é trabalhar e manter-se trabalhando do que nada fazer. O que é que o Espírito de Profecia está dizendo? Trabalhe. É muito melhor você trabalhar e, de repente, a curto prazo, você não ver os resultados do que ficar sem fazer nada. Você sabe por quê? Porque quando um cristão fica sem fazer nada, não só deixa de dar oportunidade para que as pessoas conheçam a Cristo, como também a sua vida espiritual ela vai definhando. As pessoas que não trabalham, existe um ditado que diz que quem não trabalha faz o quê? Dá trabalho. Então, se eu como cristão não estou desenvolvendo atividades que realmente possa fazer com que eu cresça espiritualmente, infelizmente, com o tempo eu começo a definhar. A minha alma começa a ficar desnutrida porque eu não estou me alimentando da forma correta. Então é muito importante nós fazermos essa avaliação e termos os cuidados necessários. Na estrutura da igreja em Jerusalém, a ação social não era secundária ao evangelismo. Os dois ministérios eram necessários e eram consagrados. É interessante ainda observar que o resultado da resolução deste problema social foi que a palavra de Deus continuava a crescer e multiplicava-se o número de discípulos. Isso demonstra que uma ação social íntegra, não interesseira, na vida de uma igreja, pode atrair, sim, pessoas ao Senhor. Então, a igreja, no seu início, ela tinha um propósito, evangelizar. E quando a igreja começou a crescer, a primeira preocupação dos discípulos foi: precisamos organizar o departamento social da igreja cristã. E então foram eleitos 7 diáconos, entre eles Estevão, que não era um homem qualquer, um homem letrado, um homem inteligente, e este então, junto com os outros, começou a desenvolver um trabalho de assistência social na igreja cristã. Enquanto os discípulos saíam evangelizando, outros estavam ali prontos para assessorar, para dar assistência às mulheres viúvas, né, aos órfãos, àqueles que estavam passando por necessidades. Deus nunca se esqueceu do pobre. Deus nunca deixou de atender o necessitado. E se todo ser humano é feito na imagem de Deus, então é inadmissível que não façamos algo para que esta imagem não continue manchada pelo sofrimento e também por injustiça. Todo ser humano é filho de Deus e eu não posso permitir que, por causa da minha negligência, por causa da minha frieza espiritual, pessoas sofram ao meu redor e eu as trate de uma forma indiferente. Eu preciso me sentir incomodado, né, com a situação que muitas vezes afeta a minha rua, o meu bairro, né, a minha cidade. Eu tenho que fazer algo para amenizar o sofrimento do meu próximo. A existência de sofrimento e injustiça na sociedade humana é tão revoltante para Deus que o levou a pronunciar através dos profetas a rejeição dos louvores do seu povo. Meu querido, eu quero compartilhar com você agora um texto que parece ser um texto muito forte, mas é um texto para que nós possamos refletir. E o texto se encontra no livro de Amós, capítulo 5, versos 21 e 24, a 24. E o texto diz assim: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e oferta de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das tuas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio,
a justiça como um ribeiro perene. Então, olha que coisa interessante e serve de alerta. Deus não está dizendo aqui que não valoriza o louvor. Deus está dizendo que a igreja precisa sim ter o seu ministério de louvor. Deus está dizendo que a igreja precisa sim de conferências, de festas religiosas, de assembleias solenes, de sacrifícios, de ofertas. Deus está dizendo que isso é importante. Mas o que ele realmente quer dizer é que se eu fizer tudo isso, mas tiver nutrido no meu coração o egoísmo, se eu fizer tudo isso e tiver dificuldades, ou por minha livre e espontânea vontade, negligenciar a ajuda ao meu próximo, nada disso vai servir. Então serve como uma reflexão para nós que somos cristãos. O que nós estamos fazendo para realmente sairmos dessa zona que é perigosíssima e que pode sim levar um cristão à morte. O que eu estou fazendo para sair desse perigo? Eu preciso, de fato, trabalhar o trabalho de assistência social no meu coração e na minha igreja. Nós corremos o risco de Deus rejeitar os nossos louvores. Não importa a qualidade do grupo de louvor. Pode ser um grupo que canta super bem, mas se eu faço parte desse grupo e não trabalho o evangelismo na prática, Deus pode rejeitar o meu louvor. E isso será muito triste. Então, se você está assistindo essa programação, permita que Deus toque o seu coração e vamos sair da nossa zona de conforto, porque o Espírito Santo está precisando de assistentes sociais. O evangelismo diz respeito ao resgate do indivíduo, do pecado e da sua transformação. A ação social diz respeito ao resgate e transformação da sociedade dos efeitos do pecado. Então, os dois departamentos andam juntos. As duas ações são requeridas pelo Senhor Jesus dos seus discípulos. Nisso, o discipulado, ministério que segue naturalmente, um evangelismo bem-sucedido, deve incluir preparação dos seguidores de Jesus para se engajarem nestes resgates e transformações sociais. Cada um de nós precisa aprender a perguntar-se: eu estou refletindo as características de Deus, de justiça e amor nas minhas atitudes e ações? Todos nós precisamos fazer esta pergunta. Será que eu realmente estou refletindo o caráter de Deus através das minhas atitudes? Será muito triste para todos nós que estamos aqui neste momento, se Jesus Cristo retornar e eu, com os meus 20 e poucos anos que conheço a verdade, ser destruído para sempre. Será muito triste. Quanto tempo eu dediquei à Igreja de Deus, mas dediquei de uma forma parcial, egoísta, pensando somente em mim. Isso vai fazer com que muitas pessoas se arrependam de uma forma muito amarga. Porém, nós não podemos permitir que esse arrependimento venha tarde demais, quando a porta da graça já estiver fechada. Você precisa tomar uma decisão hoje, meu irmão. Tomar uma decisão de sair dessa zona de conforto, da ociosidade espiritual e passarmos então agora a trabalhar um evangelismo verdadeiro, vivo e que possa ajudar não só o próximo, mas também a cada um de nós. Necessitamos nas nossas igrejas tanto um evangelismo quanto uma ação social bem desenvolvidos. Assim, não só almejamos tirar o indivíduo do pecado, mas ainda mais, tirar o pecado e os seus efeitos do indivíduo e da sociedade. Então, ao mesmo tempo em que as boas ações de compaixão e justiça podem trazer pessoas ao Senhor, não fazer ação social pode ser considerado um ato anti-evangelístico. Que coisa, né? Então, se eu negligencio esse departamento, eu posso estar dizendo através das minhas atitudes que eu não sou um evangelista, que eu não sou um cristão.
Muitos são afastados do Evangelho quando não percebem o amor de Cristo na ação dos crentes. E olha, a sociedade, cada dia que passa, está descrendo das religiões. Sabeis por quê? Porque, infelizmente, lobos disfarçados de ovelhas vivem nas mídias, nas grandes mídias, prometendo curas milagrosas, fazendo tanta coisa, entre aspas, para conseguir o pouco dos recursos financeiros que você tem. E na hora de demonstrar o evangelismo na prática, o amor ao próximo, ajudar a mudar a situação da sociedade em que vivemos, não fazem nada. Apenas acumulam milhões e milhões em dinheiro nos seus cofres. Deus fica muito triste com essa situação. Dizemos que somos um país cristão, um país que se declara protestante, mas na realidade muitos não estão protestando nada. E nós precisamos, de fato, fazer a diferença nesse universo de religiões que prometem, mas não cumprem. E nós, com o pouco recurso que temos, precisamos usá-los para ajudar a todas as pessoas. Não importa o tamanho do seu recurso, mas o que nós precisamos é ajudar essas pessoas na medida ou dentro das nossas possibilidades. O perigo em que é que deixemos muitas pessoas morrer sem Cristo, pois estas podem olhar para a igreja procurando o amor de Deus que tanto declaramos e de repente pode não encontrá-lo. Então é algo muito sério, muito forte e que precisa de fato servir para a nossa reflexão. O livro Ciência do Bom Viver, na página 201, diz assim: como membros de uma verdadeira família, cuidam uns dos outros, tratando dos doentes, sustentando os fracos, ensinando os ignorantes, exercitando os inexperientes. Assim cumpre aos que pertencem à família da fé atender aos seus necessitados e inválidos, por nenhuma consideração, deverão estes ser passados por alto. Meu querido irmão, como membros de uma família precisamos estar unidos. Precisamos sustentar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida. E um outro texto que eu considero muito forte, está no livro Patriarcas e Profetas, página 410. Ao redor de nós existem almas que descem à ruína tão irremediável, tão terrível, como aquela que recaiu sobre Sodoma. Cada dia, o tempo de graça de alguém se encerra. Cada hora, alguns passam para além do alcance da misericórdia. E onde estão as vozes de aviso e rogo, mandando o pecador fugir desta condenação terrível? Onde estão as mãos estendidas para o fazer retroceder do caminho da morte? Onde estão os que, com humildade e fé perseverante, intercedem junto a Deus por ele? Queridos irmãos, é uma mensagem que nos toca, que serve de alerta, porque muitas pessoas na nossa rua, muitas pessoas no nosso bairro, na nossa cidade, estão morrendo sem ter tido o direito de escolha. E muitas vezes a culpa dessas pessoas terem morrido desta forma é nossa, porque não demos para eles o direito de conhecer o verdadeiro evangelho. Eu passei por aquela rua, por aquele local, por diversas vezes e não fiz nada para que essas pessoas pudessem conhecer a verdade. E infelizmente, muitos descem à sepultura e a partir do momento que descem à sepultura, já estão além do alcance da misericórdia. Deus não pode mais fazer nada e muitas vezes o culpado foi eu. Então o que faremos? Vamos trabalhar para a causa do Mestre, vamos de fato sairmos. Eu sei que a princípio não é fácil, porque o ser humano por natureza ele gosta de estar em uma zona mais confortável, em um ambiente onde não precise se desgastar tanto. Mas é fundamental que como igreja de Deus, nós possamos então fazer como o apóstolo Paulo diz, esmurrar o próprio corpo, para que nós possamos desenvolver um trabalho. O inimigo faz com que tenhamos
muitos argumentos para não fazer. De repente, é a falta de interesse na igreja, de repente, é a direção que talvez não mobiliza, mas nada nos desculpará diante de Deus no que diz respeito a viver uma vida de ociosidade. E eu já estou quase concluindo, eu quero compartilhar com vocês mais um texto que se encontra no livro Beneficência Social, página 32 e 33. E o texto diz assim: na pregação do Evangelho está incluído muito mais que meramente fazer sermões. Deve esclarecer-se o ignorante, erguer-se o desanimado, os enfermos devem ser curados. A voz humana deve desempenhar uma parte na obra de Deus. Palavras de bondade, simpatia e amor devem dar testemunho da verdade. Ferventes e sinceras orações devem trazer para perto dos anjos. O Senhor vos dará sucesso nesta obra. Ela está entretecida com a vida prática, quando é vivida e praticada. A união de obra cristã para o corpo e obra cristã para a alma é a verdadeira interpretação do Evangelho. Queridos irmãos, queremos conhecer a verdadeira interpretação do Evangelho, então é desenvolver uma obra que faça a diferença no nosso corpo e também na nossa alma. Eu quero compartilhar mais 2 pensamentos com vocês, e o primeiro deles diz assim, e é um pensamento de Martinho Lutero: os cristãos são agentes da bondade divina, eles devem ministrar aos pobres e oprimidos. E o outro texto se encontra no livro do Salmo, capítulo 41 e verso 1. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia mau. Meus irmãos, nós estamos encerrando este fim de semana voltado para o Departamento de Assistência Social das nossas igrejas. Eu tenho certeza que desde ontem, com a mensagem do pastor André, hoje pela manhã com o seminário de assistência social, essas mensagens, essas informações foram enriquecedoras. E eu oro a Deus para que esta mensagem desta noite tenha tocado o seu coração. Eu oro a Deus para que você possa, através do poder do Espírito Santo, sair da ociosidade espiritual e desenvolver trabalhos dentro da sua igreja, desenvolver trabalhos que ajudem a sua comunidade. Pense em fazer algo grande, mas comece pequeno. Faça aquilo que está dentro das limitações da sua igreja e você vai perceber que o trabalho de ação social e o trabalho do evangelismo faz toda a diferença. Que Deus te abençoe, que Deus esteja sempre com você, te abençoando em todos os lugares. Ore ao Senhor, peça forças e com certeza você sairá um vencedor. Amém? Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.